Quem tá fazendo reposição de testosterona precisa necessariamente, gente, precisa necessariamente saber quando colher exames para poder interpretar esses exames e entender se a reposição de testosterona está sendo feita da maneira correta ou não. Por quê? Porque se você colhe o exame em um momento errado, você pode ver um exame muito alto, muito baixo, e achar que você precisa mexer na sua testosterona enquanto está normal. Ou vice-versa. Ela pode dar normal ali, mas na prática tá tudo errado. Então a gente precisa ter essa noção, e é isso que vamos discutir nesse vídeo completo. Doutor Gabriel Feitosa aqui, e não se esquece de deixar teu like para mostrar que esse tipo de assunto agrega na tua vida, e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade, tudo bem? Então vamos lá, gente, vamos lá. Eu trouxe aqui uma tabela bem interessante, tá? Com os vários tipos de testosterona, tá? Os vários tipos de testosterona que nós temos, né? Tem alguns que são mais convencionais, que a gente tem com mais facilidade na nossa prática clínica, tem outros que não são, tá? E aqui a gente vai ter o quê? O tempo, tá? Ó, aqui a gente tem a formulação, olha aqui comigo o mouse, tem a formulação, a gente tem aqui o tempo, e aqui a gente tem o alvo. Então, dependendo de quando que a gente vai colher, a gente vai ter um alvo específico X ou Y. Por que que isso aqui é importante? Porque eu vejo com muita frequência, cara. Eu vejo com muita frequência a pessoa perguntando nos comentários o seguinte: não, Gabriel, eu fiz o meu exame de testosterona, fazendo reposição, 3 dias depois da minha aplicação e deu tanto. Tá ok? Cara, poxa, difícil de dizer, né? Tu pegou num pico plasmático, não tem como saber como é que vai ficar, por exemplo, no meio da aplicação, ou no final, né? Ou ele fez no final e pegou um valor ali só no final e não sabe como é que tá no meio. Então, assim, muito complicado, tá? Então vamos começar aqui. Coenantato ou cipionato? Gente, o que é que a gente tem no Brasil? A gente tem o cipionato. Qual é a formulação que é cipionato de testosterona? É o deposteron, tá bom? Enantato é um medicamento que nós temos no Brasil só no mercado clandestino, então não vai entrar na nossa consideração, mas é muito semelhante ao cipionato. São ésteres que são intercambiáveis. Um dá para ser substituído pelo outro sem problemas, tudo bem? E aqui também a gente poderia utilizar a Durateston, que é um blend de éster de testosterona, tá bom? Então seria a mesma lógica de pensamento, de tempo e de alvo terapêutico, tá bom? Beleza. O que a gente tem aqui, gente? Geralmente, e o que eu prescrevo mais para meus pacientes? Eu uso esse tempo aqui de metade do intervalo da injeção. Como assim? A gente faz uma injeção a cada 14 dias, por exemplo, de Deposteron, que algumas pessoas são a cada 14 dias. Tem pessoas que precisam a cada 10 dias, por exemplo. Tem pessoas que vão precisar de espaçamento maior, mas uma média é a cada 14 dias. Beleza. Vamos colocar aqui a cada 14 dias a injeção, tá? Eu vou fazer o meu exame na média do intervalo. Então eu vou fazer no 7º dia o exame de testosterona. Tá entendendo? Tá entendendo? Beleza. Então o que é que vai acontecer aqui? Eu vou fazer a minha testosterona no 7º dia e eu vou esperar que essa testosterona venha entre 400 e 600 nanogramas por decilitro, tá? 400 e 600 nanogramas por decilitro. Gabriel, isso aqui é um negócio que precisa ser assim? Cara, não precisa ser necessariamente assim. Às vezes pode vir um pouco mais, não tem problema, tá? Por quê? Porque o que vai acontecer é que seu médico vai avaliar não só o exame, né, que é só um parâmetro objetivo para você avaliar, mas também vai ver seus sinais e sintomas, né? E assim, logicamente, Gabriel, por exemplo, eu faço o enantato a cada 14 dias, eu tenho esse valor aqui de 400 a 600, só que nos últimos dias eu percebo que minha testosterona talvez caia demais e eu sinto muitos sintomas de baixa testosterona. A gente pode mudar, a gente pode, dependendo do caso, tornar a aplicação mais frequente ou, né, dividir essa aplicação, em lugar de fazer uma aplicação a cada 14 dias, dividir a ampola em meia ampola e fazer meia ampola por semana. Sempre tem essas possibilidades. Isso daí você vai conversar com o seu médico, tudo bem? Isso aí você vai conversar com o seu médico. É preciso que seu médico entenda desse assunto. Você não vai fazer de forma aleatória, nem procurar um médico que não entende desse assunto, tudo bem? Ele coloca aqui, cara, também a possibilidade de fazer uma injeção antes da próxima injeção e ver que tá ali próximo do limite inferior da normalidade, né? Que seria ali talvez 350, 400 nanogramas por decilitro. Eu particularmente prefiro utilizar sempre essa aqui na metade do intervalo da injeção. Essa outra aqui eu uso com quase nunca, tá? Mas é uma possibilidade também, tá? Inclusive, se você quiser se aprofundar dentro desse universo anabólico de reposição de testosterona também, te convido a conhecer meu e-book Desbravando o Universo Anabólico. Se você quiser, né, ser um profissional da saúde que trabalha com usuário de esteroide anabolizante, com indivíduos que repõem testosterona, de forma ética, de forma honesta, te convido a conhecer meu curso Guia do Anabolismo Consciente. Vou deixar os dois aqui na descrição, tudo bem? Aqui a gente também tem o quê? O 1-decanoato de testosterona, tudo bem? Que é Nebido Ormus.
tá certo? Um éster mais longo de testosterona. E a gente tem o quê? Tem a possibilidade de fazer na metade do intervalo de injeção. Então, por exemplo, a gente faz a cada 12 semanas, né? A cada 8 semanas, faz na metade. Seria mais ou menos a mesma coisa, 400 a 600. Imediatamente antes da aplicação seguinte, no limite inferior da normalidade. No caso do decanoato, gente, eu particularmente prefiro pedir o contrário. Eu já peço antes da aplicação seguinte, tá? Então, por exemplo, se eu faço uma aplicação a cada 8 semanas no meu paciente, eu coloco no final, antes da próxima aplicação, para ver se ele sustentou nível sérico, pelo menos para manter ali dentro da faixa de normalidade durante aquele período. É o que eu acabo prescrevendo mais pro meu paciente, mas é claro que depende do indivíduo, depende do contexto. Um decanoato, por exemplo, é um éster que eu acabo utilizando mais em indivíduos mais velhos, indivíduos que preferem ter uma praticidade maior, né? Indivíduos mais jovens que precisam repor testosterona, por exemplo, um obeso, eu tendo a não utilizar o decanoato de testosterona, mas depende do caso, tá? Eu prefiro, às vezes, optar pelo cipionato ou pelo gel, mas, enfim, depende do caso, tá? Tem o gel de testosterona, né, que a gente tem tanto o manipulado, quando a gente tem o androgel, tá? O manipulado a gente pode colocar no veículo de Pentravan. O androgel a gente já vai ter ele ali no gel hidroalcoólico, tá? E aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer 2 a 8 horas após a aplicação do gel pela manhã, onde a gente vai pegar uma faixa terapêutica de 400 a 600 nanogramas por decilitro. Que é só usar a lógica, né? O gel, ele vai basicamente simular a tua produção natural de testosterona. Por quê? Porque o que é que você tem? Você tem um pico de testosterona pela manhã, seu pico de testosterona pela manhã, depois vai caindo, né? Então, o gel, ele pela manhã, depois que você aplica, ele tem um pico e vai ficar ali mais alto um tempo, depois ele cai. É diferente das testosteronas intramusculares, que ela sustenta o pico por mais tempo, né? Depois que cai. E fica o dia meio que mais alto, né? É um pouco diferente, tá? A gente também tem os adesivos, que já não são tão usuais, né? Não é um negócio que a gente usa no dia a dia. É uma coisa que é mais aplicável nos Estados Unidos, né? Onde ele é avaliado avaliar pela manhã, tendo aplicado adesivo na noite anterior, né? E aí você vê ali 400 a 600 nanogramas por decilitro. A gente tem os implantes, que já são um pouco mais caros, né? Tem muita gente que trabalha com implante, tá? É uma via interessante. Só que, como eu te falei, é bem mais caro, tá? Só que dá uma praticidade, né? O cara vai ficar ali alguns meses sem precisar se preocupar com o medicamento. Então, assim, quando é que a gente vai fazer o exame? Antes da aplicação do novo pellet, tá? E vai esperar o quê? Um limite inferior da normalidade, beleza? Então, é como se fosse ali, antes de aplicar o novo, a gente vê que tá ali no limite superior da normalidade, acima ali de 350, de 400, tá ok, beleza? E aí a gente tem também um decanoato de testosterona oral, tá? Que já é uma formulação que não tem tanta biodisponibilidade, às vezes a pessoa vai gastar muito, não é tão boa, tá? Mas tem algumas pessoas que utilizam, né? É bem carinho, mas, enfim, né? É uma possibilidade. 6 horas após a dose matinal, né? Que a gente tem mais do que uma dose por dia. É um negócio chato, que tem que tomar várias vezes ao dia, mas enfim, a gente precisa falar sobre isso e a gente espera uma dose ali de 400 a 600 nanogramas por decilitro, tudo bem? E isso aqui, gente, a gente tá falando aqui de reposição de testosterona, né? Se a gente tá falando, por exemplo, de testosterona voltada ali para suprafisiológico, né? Para hipertrofia, para estética, é diferente, né? Então, por exemplo, o cara que tá usando para estética, tá usando um Deposteron, um Durateston por semana. Ele não quer saber qual é a faixa que vai ficar em relação ao alvo terapêutico. Ele não tem um alvo terapêutico, né? Ele vai, talvez, querer ver quando é que fica no pico, como é que fica na média, e aí o médico dele vai dizer, né? Não tem uma lógica muito clara. Vai depender do paciente, vai depender do contexto, tá? Então, assim, dependendo do contexto, o médico vai dizer, não, faz esse exame nesse período, nesse outro. O que a gente precisa ter mais rigor, realmente, é quando a gente está falando de reposição. Porque a gente precisa atingir um patamar fixo, né, de parâmetro laboratorial e fazer a correlação com a melhora de sinais e sintomas clínicos para esse paciente ter mais qualidade de vida, que é isso que a gente busca. Inclusive, falando de reposição de testosterona, gente, eu fiz um vídeo bem completo falando sobre os principais mitos que a gente tem dentro do contexto de reposição de testosterona. Vou deixar aqui para você. Te espero lá e um grande abraço.